aluno do curso de especialização em mídias na educação e eu vou comentar, né, o capítulo de Introdução à Linguagem Audiovisual daquela apostila técnica Audiovisuais, Arte, Técnica e Linguagem. Na primeira sessão, os organizadores eles fazem uma breve introdução à linguagem. É muito importante tratar como concebemos, né, a linguagem, porque ela pode direcionar o nosso trabalho. Nas minhas aulas de língua portuguesa, por exemplo, eu sempre começo pedindo que os alunos reflitam o que eles entendem por linguagem, essa capacidade de interação, de prática social, em que o aluno ele é colocado diante do mundo para realizar diversas manifestações, diversas formas de interação, né, fazendo uso, modificando-o, né? Então, essa capacidade de transmitir, receber e repassar ideias, informações, conhecimentos. Posteriormente, fala da obra, né, de Charles Chaplin, né, Tempos Modernos, em que você percebe que as máquinas propõem uma nova ordem para tudo, né? A questão da modernidade, né? Em que o sistema capitalista ele direciona comportamentos, padrões, valores, né, na nossa sociedade, que está cada vez mais mecanizada. Isso também tem uma grande influência na linguagem, nessas interações, né? Então, é importante a gente refletir também a questão do pós-moderno, confrontar o moderno e o pós-moderno. Primeiro que a modernidade, basicamente, ela é caracterizada na crença da ciência, na razão e no progresso, nos quais a humanidade é guiada. O pós-moderno ele apresenta esse desencanto em relação à razão, à política, né, e às ideias de progresso. Então essa ideia de progresso ela passou a ser questionada. O que temos hoje? A gente tem uma sociedade pós-moderna baseada no consumismo e nas informações imediatas. Então, a partir disso, a gente registra também essa cultura audiovisual. A questão de o audiovisual é entendido, né, a cultura que afeta o sentido do homem, no caso na visão, né, e no escutar, na audição, né. É constante, sempre o homem, né, ao longo dos tempos, ele sempre registrou todos os seus fatos, né. Você tem a questão do homem das cavernas, em que ele registrava nas paredes a sua vida, o seu cotidiano. E hoje, cada vez mais, você percebe essa questão da importância de se registrar, né? Nas próprias redes sociais, por exemplo, você tem assim, gravações de confusões, de acontecimentos assim, na política, ou em qualquer lugar, e isso tudo é registrado por meio de quê? Do audiovisual, por meio de uma gravação. Basta você ter um celular na mão e você consegue registrar qualquer coisa, né? Então, estamos imersos nessa cultura audiovisual. E os autores aqui, eles falam justamente isso, que são testemunhas oculares fazendo os seus registros, né? Selecionando e editando essas gravações, né? Então, no ambiente educacional, é de extrema importância que o professor ele valorize essas diferentes formas de ver o mundo. Por quê? No momento que você está gravando também, tem uma pessoa ali. Então, o ato de registrar um determinado fato, acontecimento, ele é meramente político, né? Porque você está selecionando com base na sua subjetividade, na sua opinião, com base nos seus valores, né? Quando a gente está diante de um filme, tem um diretor ali atrás que tem as suas convicções, os seus princípios, e isso também é passado
na sua produção. Os pontos fundamentais dessa seção do texto, a meu ver, é a afirmação de que a tecnologia emerge da modernidade e, ao relacionar com práticas de comunicação e educação, apontam para um desenvolvimento de meios e procedimentos que não tem mais volta, como aponta o texto. Vale frisar a importância da energia elétrica, embora não seja a única, para a revolução audiovisual, bem como a evidência da segunda natureza da cultura, onde as tecnologias, nas suas diversas formas, o expressam, uma natureza transformada de acordo com o texto, e que eu gostaria de dar ênfase porque é algo que vem acontecendo cada vez mais com os avanços tecnológicos. Por que segunda natureza? Porque na modernidade temos uma realidade ficcionada, criada pelo audiovisual, que alterou a forma das pessoas perceberem o mundo. Percebemos as imagens numa terceira dimensão, apesar de estarem num plano só. Para a gente entender essa questão da terceira dimensão, o plano que o texto aponta, ele equivale apenas à largura e à altura da imagem. A terceira dimensão é a profundidade que nos faz perceber a imagem de uma forma que se assemelha ao real. Quando vemos um filme, por exemplo, nossos olhos criam esse efeito de profundidade. É uma ilusão de ótica. Por isso que o texto diz que podemos andar na chuva, percorrer caminhos, visitar lugares, sem sair de casa ou sentados na poltrona de um cinema. A própria sala do cinema favorece essas percepções com sua estrutura, a perspectiva, seu ponto de fuga que nos leva a entrar no filme, a tela que se abre e descortina lugares como fossem reais, graças às técnicas audiovisuais. Um mundo que no real nós não podemos ver e que cada espectador percebe a seu modo. A primeira experiência com cinema foi em 1977, eu tinha 14 anos. O filme A Última Neve da Primavera me fez perceber pela primeira vez o mundo à minha volta. O sofrimento das pessoas, a doença, a fatalidade do câncer. O audiovisual, portanto, ele permite um pensar diferente e nos leva a construir conhecimento. Aprendemos com outras pessoas quando vemos um filme, um programa de TV. O audiovisual é algo corriqueiro. A televisão, por exemplo, existe até na zona rural. Nessa linguagem não há analfabetos, embora sua leitura careça de uma visão crítica, como aponta o texto, para evitar os determinismos. Essa visão se constrói a partir de questionamentos, como enfatiza o texto, um exercício de pensar. Um filme, por exemplo, nos faz pensar. O mundo, as coisas, as pessoas, enfim. A linguagem audiovisual é composta por outras 3 linguagens: a linguagem verbal, sonora e visual, que juntas transmitem uma mensagem específica. A leitura dessa linguagem pressupõe o conhecimento dos seus elementos, seus códigos e o processo de construção. Dentre estas outras linguagens, nós temos o cinema, que possui características e elementos próprios de uma linguagem cinematográfica, que revelam e se escondem as narrativas de cada filme, que tem o seu gosto próprio e o seu modo de ser. Peço licença aqui para poder ler um trecho de Coutinho, onde ele explica um pouco melhor sobre a maravilha que é o cinema. Aprender o que os filmes dizem e o que cada espectador, ao ver o filme, quer dizer, talvez seja a experiência educativa mais profunda que o cinema possa proporcionar. Cinema pode ensinar para muito além do conteúdo que os filmes parecem apresentar à primeira vista. Ir ao cinema, ver filmes em vídeo ou na TV, são ações que se confundem em um mesmo processo de fazer emergir pressentimentos e atribuir sentidos aos que se desenrolam nas telas, em linguagem feita de imagens e sons. São as imagens e os sons que primeiro se apresentam, mas a linguagem audiovisual, movimento, cor e sons são compostas de muitos elementos e muitas nuances, sintetizados em uma narrativa.
Os elementos que compõem o cinema estão, desde há muito, partilhados na vida de todos os habitantes da Terra. Assim, ver filmes, mesmo aqueles mais banais, pode ser uma experiência profundamente humana. Sabemos que a indústria do cinema e da televisão são movidas pela política, pelo dinheiro, principalmente por interesses capitalistas e centralizadores de recursos, processos e produtos. Porém, com toda certeza, é o meio cultural e social mais fascinante e mágico para contarmos narrativas e aprendermos histórias. Essa indústria tem ainda o dom de despertar nossos sentidos e nosso lado artístico. Com o decorrer dos anos e com o desenvolvimento da linguagem audiovisual, o cinema tem contado nossa história por várias gerações, o que nos tem proporcionado uma experiência educativa de extrema importância na área cultural. Segundo o cineasta Pier Paolo, o cinema é a língua escrita da realidade, a linguagem viva das coisas. Mesmo através de imagens e sons, o cinema também é movimento e tem sua origem nas histórias do mundo real, retratadas através do conhecimento e narrativas do homem. Não apenas através dos cinemas, mas com a popularização da televisão e sua presença marcante em nosso cotidiano, temos a experiência de aprender a todo momento com a linguagem audiovisual, com a expressão de ideias, histórias e pensamentos através das imagens e dos sons captados pelas câmeras. Em tempos pós-modernos, a linguagem audiovisual vem passando por grandes transformações, sobretudo influenciada pelos novos dispositivos eletrônicos que estão dando acesso a todos, fazendo com que a linguagem audiovisual rompa as limitações físicas impostas pelas salas de cinemas e até mesmo por nossas casas e locais onde era transmitida através das televisões. Hoje, a linguagem audiovisual, apoiada pelos recursos tecnológicos, tais como webcams e smartphones, torna possível a produção de conteúdo, interação e propagação das informações praticamente em tempo real, atendendo ao imediatismo inerte do período em que vivemos. Por fim, é importante ressaltar que a linguagem audiovisual, como tudo na vida, sofre influências do meio em que vivemos e que sempre continuará a se transformar com o próprio curso da sociedade.